Queridos irmãos, uma das coisas mais bonitas nesses dias que a natureza tem nos dado, não somente aqui, mas no Brasil inteiro, e em umas regiões mais do que em outras, é a florada dos ipês. É um dos espetáculos da natureza. Ipê roxo, ipê amarelo, ipê branco. E recentemente eu passei num determinado lugar de uma cidade, nessas andanças aí, e alguém tinha tido a brilhante ideia, tempos atrás, obviamente, de plantar um após outro ipês de cores diferentes. Então havia um ipê roxo, um ipê amarelo, um ipê branco, e aí vinha na sequência, de um lado e do outro da avenida. Então nessa época estava assim um verdadeiro tapete flutuante de flores belíssimas. E como você sabe, a floração do ipê, ela é rápida, ela começa exuberante, de uma hora para outra ela embeleza toda a copa da árvore e você vê coisas maravilhosas ali, e de repente, se você cuidar, no outro dia, se você passar de volta, não tem mais nada, está só no chão as flores. E eu fiquei pensando, quando eu estava passando ali naquele lugar, quão belo era aquele espetáculo, mas ao mesmo tempo, quão rápido, temporário era aquele espetáculo. Porque se tem uma coisa que o ipê é bonito, mas ele não produz fruto nenhum, já percebeu? Alguém lá atrás pensou na beleza de todo aquele espetáculo. E como alguém já disse, feliz é o homem que planta a semente hoje, cuja árvore ele não vai ver, porque consegue ver além. Mas veja, eu que vejo hoje aquela semente que foi plantada, aquela muda que foi plantada, e que me admiro e fico feliz com tudo aquilo que, como você também, a gente vê de beleza. No entanto, do ponto de vista prático, concreto, só no próximo aflorada é que a gente vai ver aquela beleza, e fruto nenhum vem daquela flor. Nós podemos ser pessoas cuja trajetória na vida embelezam a existência de outros, mas não produzem fruto nenhum. Mas também podemos ser pessoas que embelezam a vida de outros, mas produzem fruto. E o fruto permanece e se multiplica, passa de geração em geração. Nos relatos bíblicos há 3 árvores que os judeus consideram como árvores sagradas, porque constituem a base da economia de Israel, desde a antiga aliança: a figueira, a oliveira e a videira, a parreira. Essas 3 árvores produzem frutos que são fundamentais para a alimentação, para a iluminação dos lugares. A oliveira, por exemplo, tem até mesmo capacidade de produzir o azeite mais fino que iluminava o templo, as lâmpadas do templo. De modo que quando a gente pensa em oliveiras, figueiras, quando a gente pensa nessas árvores sagradas, a gente pensa em árvores que dão fruto, não apenas que embelezam. E elas são símbolo do povo de Deus. De certa maneira, elas simbolizam isso aqui que nós estamos vendo. E, ao mesmo tempo, elas simbolizam a minha vida e a sua vida individualmente vividas no dia a dia. Deus não nos quer para embelezar apenas a vida de outros. Deus nos quer para frutificar na vida de outros, para multiplicar aquilo que Deus tem feito em nós, para abençoar outros. E é pensando justamente nisso que eu gosto de ler 2 textos da palavra de Deus que falam nos evangelhos dessas 2 árvores, ou melhor, da mesma árvore em 2 momentos. Eu gostaria que você abrisse nesse momento a palavra de Deus no evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 6 em diante. É uma parábola que somente Lucas conta. Nenhum outro olhar dos evangelhos
traz essa história de Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda aí, ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Agora você vai comigo para o final do Evangelho de Mateus, naquele momento em que Jesus estava terminando a sua obra aqui entre nós, encarnado, preparando-se para a obra consumada no Calvário. E eu gostaria que você lesse comigo o texto da palavra de Deus. Mateus 21, 18 em diante. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que Deus abençoe esses 2 trechos da palavra de Deus e fale através deles ao nosso coração. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Pedimos que a Tua graça e a iluminação do Teu Espírito guie o nosso olhar sobre a Tua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos entender, para além da nossa compreensão humana, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. E que nenhum de nós saia daqui não alimentado pelo fruto da Tua palavra. Pelo contrário, que cada um de nós saia alimentado e pronto a alimentar outros. Pois é assim que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você certamente lembra da expressão que em alguns momentos foi dita na antiga aliança, de que a terra prometida era uma terra que manava leite e mel. Talvez o desavisado entre nós possa imaginar que havia muitas abelhas e muitas colmeias de abelhas na terra prometida. Mas, na verdade, esse mel, ou esse doce, esse açúcar da terra prometida, era fruto dos figos, das tâmaras, das frutas que eram mais doces na terra prometida. A figueira tem uma característica de que tudo o que ela pode produzir se resume exclusivamente ao fruto comestível. Diferentemente da oliveira, que pode produzir vários tipos de derivados do seu fruto, diferentemente da videira, que produz vários tipos e derivados do seu fruto, figueira só presta para comer. Seja em compota, seja seca, seja do que for, é o fruto e somente o fruto que produz a utilidade daquela árvore. Nesses 2 textos, nós encontramos 2 extremos, um de Lucas e o de Mateus, sobre como se esperava que a figueira produzisse aquilo para o qual Deus a criou. No texto de Lucas, há um quesito, há um aspecto de paciência naquilo que Jesus conta. É que quando aquele homem em Lucas
resolveu que aquela figueira, porque não dava fruto, estava só ocupando espaço no terreno e deveria cortar. Alguém intercedeu a ele, pedindo 1 ano de prazo, para que na próxima época em que normalmente as figueiras deveriam dar fruto, o fruto viesse. E aquele pedido de paciência foi atendido. Mas nesse último texto que nós lemos, não há paciência nenhuma. O texto é tão forte que diz que quando, em algum momento, Jesus, tendo fome e não encontrado naquela figueira um lugar que pudesse matar a sua fome, diz o texto que ele diz diretamente àquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz: e a figueira secou imediatamente, sem nenhuma paciência, sem nenhum prazo, sem nenhuma carência. Em uma intercessão, fez a figueira ter 1 ano de prazo para dar sentido à sua existência. Em outra, paciência nenhuma, prazo nenhum. Simplesmente a figueira seca imediatamente. Por quê? Em um momento, a figueira tem prazo, tolerância e paciência, e em outro momento ela seca imediatamente. Talvez nos ajude a entender que a figueira, assim como a oliveira, assim como a videira, são árvores sagradas para o povo da antiga aliança, porque representam de alguma maneira o próprio povo. Elas não são árvores sagradas como outros povos pagãos, que debaixo dos seus grandes troncos ofereciam culto e adoração aos deuses. Elas não são sagradas por qualquer outra razão a não ser pela finalidade que elas têm. A figueira, portanto, representa o povo de Deus, que é sagrado porque foi separado por Deus dentre todos os povos e que só é sagrado por conta do propósito que Deus tem para este povo. Propósito esse que, se não for cumprido, torna não somente a figueira, que é o símbolo, mas o povo de Deus, que é o conteúdo simbolizado, completamente inútil. Quando eu digo, e você já tem me ouvido várias vezes, que nós estamos aqui na terra e não recebemos um carimbo no passaporte pessoal para ir logo ao céu assim que a gente se converte, por uma única razão, pelo fato de que Deus quer nos usar na terra, é nesse sentido. Não faz sentido algum estarmos aqui, nesse vale de lágrimas que é a existência, com tantas lutas, aflições, com tantos inimigos, o inimigo de Deus, o inimigo que habita em nós, a nossa natureza pecaminosa, e todo esse sistema de crenças, princípios e valores que se opõem a Deus, se não for para, como nas palavras de Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, quando essa figueira última não recebe nenhum tipo de clemência, de prazo, é porque nesse contexto do capítulo 21, Jesus estava falando especificamente para aquele povo que tempos depois haveria de matá-lo. Lembre, o capítulo 21 de Mateus é o capítulo que inaugura a última semana de paixão e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 21 de Mateus começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por 3 anos, Jesus tinha visitado Jerusalém em vários momentos, em várias festas, com exceção de Cafarnaum. Jerusalém é a cidade onde existem mais referências da presença de Jesus. Cafarnaum, no norte, era o lugar ao redor do Mar da Galileia, daí porque Jesus era chamado de Galileu, apesar de ter nascido na Judeia, na cidade de Belém da Judeia, onde Jesus usava como ponto de apoio para o seu grande ministério galileu. Mas em Jerusalém, Jesus não apenas esteve em vários momentos, mas Jesus termina seus dias em Jerusalém. E ele termina os seus dias em Jerusalém a partir do capítulo 21, que nós vemos logo no início, com Jesus entrando triunfalmente pelas ruas de Jerusalém, montado num jumentinho,
com o povo naquele chamado Domingo de Ramos, jogando palhas no seu caminho e cantando Hosana, bendito que vem no Senhor, inclusive cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Portanto, quando a gente pensa, por que no segundo texto não houve nenhuma paciência para com aquela videira? É porque, na verdade, irmãos, o tempo da paciência havia passado. Lembre que Jesus, em vários momentos, quando estava em Jerusalém, pregou para que aquele povo, que era a figueira que deveria dar frutos, desse frutos. Os frutos que Jesus esperava daquele povo da aliança, como ele mesmo diz, eram os frutos de um arrependimento e de uma mudança de vida, e de um cumprimento da missão que Deus havia dado àquele povo, de ser luz para as nações. Por 3 anos, Jesus havia visitado aquela terra, pregado, lembrando as advertências dos profetas, questionando e confrontando a casta sacerdotal que estava instalada no templo de Jerusalém e que tinha transformado o culto a Deus num verdadeiro comércio, que tinha deturpado a religião pura dos profetas em uma religião formal de aparência, de hipocrisia, de desempenho diante dos homens, ao invés de sinceridade diante de Deus. Jesus, portanto, havia de fato dado não 1 ano, mas 2, não 2, mas 3 anos de clemência, desde aquele primeiro momento, quando ele colocou os pés em Jerusalém. Agora, quando ele vai naquelas idas e vindas de Betânia, a cidade dormitório onde Jesus ficou, onde morava Maria, Marta e Lázaro, para Jerusalém, numa dessas manhãs, diz o texto no versículo 18, cedo de manhã, depois de ter pernoitado em Betânia, ele volta para a cidade, e talvez porque era muito cedo, e não tendo tomado café, não tendo feito a primeira refeição, o desjejum, ele olhou para aquela figueira, e diz o texto que, vendo uma figueira, veja o verso 19, à beira do caminho, aproximou-se dela, não tendo achado senão folhas. Talvez como um ipê, aquela figueira era cheia de folhas. E embora não tivesse a beleza de um ipê, aquela figueira certamente tinha uma copa majestosa dentre aquelas árvores. Não chegava a ser uma mangueira do nosso território brasileiro, mas era uma fruta, ou melhor, era uma árvore que tinha, sem dúvida alguma, copa que não era simplesmente baixa e rala, era uma copa majestosa. E diz o texto que Jesus olha ali e não vê senão folhas. Ora, irmãos, quando a gente pensa numa árvore que está viva e saudável, se tem uma coisa que ela mostra, é a sua copa cheia de folhas. Mas se ela for apenas um ipê ou uma árvore que seja para ornamentação e para sombra, não se espera mais nada do que isso. Uma sombra, uma copa majestosa, porque não se espera que daquela árvore saia frutos. Mas no caso da figueira, não. No caso da figueira, o que Jesus foi, ao aproximar-se dela, procurando, foi pelo fruto. E a frustração e a ira santa do Senhor foi tão grande, que diz o texto que ele fala diretamente para aquela figueira e diz assim, nunca mais nasça fruto de ti. E o texto diz que a figueira secou imediatamente, porque o tempo da paciência do Senhor havia acabado. Porque aquela figueira havia nascido e ali plantado, não apenas para dar folhas, mas para dar frutos. E que se esperava que esses frutos fossem para a alimentação dos transeuntes. Veja que a figueira estava à beira do caminho. Uma das coisas características dos tempos bíblicos era que os bosques, eles não eram em lugares onde as pessoas não tinham acesso. Lembra que um dos princípios da lei do Senhor era que uma boa generosidade de um homem que tivesse uma plantação, por exemplo, de cevada ou de trigo, deixasse parte da sua plantação acessível aos pobres que pudessem colher
Por isso que a figueira está à beira do caminho. Se plantava figueiras à beira do caminho, para que as pessoas com fome, no caminho e na jornada, principalmente indo para o templo, o caminho é de Betânia para Jerusalém, elas pudessem com a mão poder colher o figo. Portanto, era tudo dentro de um script razoavelmente lógico. Uma árvore que dava frutos e que estava plantada à beira do caminho. E que, portanto, era acessível a Jesus, aos discípulos e a todos os outros para que pudessem se alimentar. Só tinha um problema: a árvore só tinha folhas, não tinha frutos. Por que Jesus conta, ou porque, melhor dizendo, Mateus conta essa história e registra isso aqui no capítulo 21? Porque é o tempo do juízo de Deus sobre Israel. Lembre que quando Jesus chega diante de Jerusalém, ele chora. É uma das poucas ocasiões em que é dito que Jesus chorou. E quando ele chora, ele faz uma das orações mais belas que eu já vi. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, e tu me rejeitaste. Esse mesmo povo que naquele domingo estende um tapete de louvor e de honra a Jesus, menos de 7 dias estava dizendo diante de Pilatos, diante de Herodes: crucifica-o, crucifica-o. Jesus, portanto, tinha completa consciência de que aquele povo, que era um povo cheio de folhas, que representavam aquele tapete que lhe foi oferecido, não era, porém, um povo que o glorificava para além dos seus lábios, que não tinha frutos de arrependimento, de conversão, de mudança, de cumprimento da missão que Deus havia lhes dado. Aquele povo tinha se ensimesmado, se tornado um fim em si mesmo e não um instrumento da graça de Deus para alcançar a outros. Aquele povo tinha dado frutos estragados, que não condiziam com o investimento de Deus ter escolhido e tornado dentre todas as árvores, aquela árvore, um símbolo de alimentação para as nações. Por isso não havia nenhuma paciência mais para com eles. Quando você vê essa história, ela é contada por Mateus, mas ela é contada também, em outro momento, pelo texto de Marcos, capítulo 11, verso 12. E os versos seguintes. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Porque lá em Marcos, capítulo 11, você vai ver alguns detalhes que chamam a atenção. Ela também está contida, Marcos capítulo 11, naquele momento em que Jesus, diz o texto, sair de Betânia, verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. E aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém frutos de ti. E seus discípulos ouviram isto. O texto diz que esta figueira, no dia seguinte, apareceu completamente seca, e essa foi a razão porque eles viram que era tempo de juízo. No entanto, no capítulo 13, no versículo 28, Jesus aproveita o que havia acontecido e conta uma parábola para aqueles que estavam com ele. Diz o texto lá em Marcos capítulo 13, verso 28 em diante: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, ele estava falando da vinda do Filho do Homem, veja aí os versículos seguintes. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo, que está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. E aí ele faz a grande advertência, porque ele contou a parábola, verso 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Irmãos, eu estou impressionado como as coisas estão se acelerando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já são 42 anos que eu caminho com o Senhor desde que Ele me alcançou com a sua graça. E nesses 42 anos, nunca esse processo de convergir todas as coisas para a volta de Jesus Cristo tem tido uma aceleração tão grande de velocidade. É tempo, irmãos. E é preciso a gente ouvir que nessa parábola da figueira, Jesus diz assim: estai de sobreaviso. Ele fala de um sobreaviso, mas ele fala também de uma vigilância. E em alguns manuscritos desse texto, por isso que está aí entre colchetes, ele diz orai. Ele fala de estar de sobreaviso, ele fala de vigiar e ele fala de orar. E ele dá razão, porque não sabeis quando será o tempo. Mas eu quero dizer aos irmãos, quando você ver as descrições nos sermões escatológicos que Jesus profere, é nítido que o tempo está se aproximando. Alguns dizem que Jesus teria sido injusto, porque não era tempo daquela figueira dar frutos. Como exigir dela que desse frutos fora do tempo? Mas aqui nós encontramos que existe um tempo que não tem a ver com as estações do ano. É o tempo oportuno, é o kairós de Deus, quando, independentemente se é inverno e se espera que chova, se é verão e se espera que a temperatura esteja quente, que num determinado momento, sem nenhum tipo de aviso prévio, ele voltará. A última trombeta soará. E todo olho verá de uma ponta a outra da abóbada celeste. Ali não haverá mais tempo para a figueira dar fruto. Até lá, ainda é tempo. Até lá, o Senhor ainda está ouvindo a intercessão daquele homem, dizendo assim: dá mais um ano. Dá mais um ano para que no próximo ano, quando for o tempo de dar fruto, quem sabe se eu cavar e colocar um pouco de adubo, ela produza fruto. Irmãos, Deus tem sido gracioso em nos dar mais um tempo, em escavar ao nosso redor e adubar a nossa fé. Mas haverá um momento em que não haverá mais tempo. E Ele nos adverte dizendo assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque ninguém saberá o tempo, pode ser a qualquer momento. Se o povo de Israel tivesse ouvido isso, João não teria escrito: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas porque eles não fizeram isso, a graça de Deus se estendeu a nós. E a palavra diz que nós fomos enxertados, não numa figueira, mas numa oliveira,
para que o Senhor nos desse o privilégio de sermos, no tempo presente, o que em toda a aliança antiga o povo de Israel foi e teve o privilégio de ser. Deus, portanto, está dando a nós, irmãos, o privilégio de ouvir o Senhor dizendo assim: figueira, dai fruto. Enquanto é tempo, vigiai, estai de sobreaviso, frutificai. E aqui pouco importa, irmãos, se esse nosso fruto será abundante e generoso. Existem árvores que dão mais fruto. Todo mundo que tem pomares, que tem granjas, chácaras, fazendas, sabe que às vezes no mesmo terreno você pode plantar 2 mangueiras e uma ser frutífera e a outra ser menos frutífera. Sabe-se lá por quê? Mas o que se espera de uma árvore frutífera, seja uma manga da nossa região, seja um figo da terra prometida, é que ela produza frutos. Deus deseja que produzamos fruto. Deus nos está dando pacientemente tempo para produzir fruto. E esse fruto precisa glorificar a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não somos árvores que embelezam a vida dos outros apenas. Nós somos árvores que embelezam, mas produzem fruto. E esse fruto precisa permanecer no coração das pessoas. Certamente, quando nós pensamos em fruto, nós precisamos lembrar que o principal deles, diz a palavra de Deus, é o fruto do Espírito de uma vida transformada, e que é descrita no final da carta que Paulo escreve aos Gálatas como o amor e todas as suas manifestações: alegria, paz, domínio próprio, benignidade e assim por diante. Mas quando fala em fruto aqui, ele está falando do fruto de uma maneira muito específica, que é a capacidade de uma árvore se reproduzir por meio do seu fruto. Das aulas de biologia, se tem uma coisa na parte de botânica que eu me lembro, é que as árvores gimnospermas têm o poder no seu próprio fruto de produzir vida. Nós somos essas árvores. Quando o fruto da nossa vida transformada por Deus é plantado no coração de outros por meio de um testemunho, esta palavra que produziu fruto em nós e que é transmitida aos outros, produz fruto no outro. E é para isso que o Senhor nos colocou sobre a terra. Não é apenas para embelezar a vida. Portanto, Igreja Presbiteriana de Tambaú, além de florações bonitas e belas que embelezam a vida, vigiai, estai de sobreaviso, frutificai, porque o tempo está próximo. O Senhor está ouvindo a intercessão do seu povo, pedindo um pouco mais de tempo, e pacientemente Ele estará dando. Mas haverá um momento que, assim como foi para Israel, não haverá mais tempo, porque o tempo do juízo chegará. E como diz a palavra do Senhor, o juízo de Deus começa na casa do Senhor. Que Deus possa trazer ao seu coração a plena consciência da benignidade, compaixão e paciência do Altíssimo, que está lhe permitindo ouvir essa mensagem hoje, para que você esteja de sobreaviso. Não retenha o fruto somente para o seu próprio desfrute. Você é uma árvore cujo fruto precisa ser, na vida dos outros, desfrutado. Que Deus use sua vida e que jamais você escute, nem eu tampouco, nunca mais você dê fruto, porque se escutarmos, é tempo de juízo. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, Tu és um Deus tão gracioso, Senhor. Tu nos plantaste como vinha
como oliveira, como figueira na terra, Pai. O Senhor nos deu um propósito de existência, louvado seja o teu nome. Hoje nós olhamos para trás e entendemos por que o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos colocou, por que as experiências de vida que passamos, por que aquele encontro com Jesus, o teu Filho amado, e como tudo isso agora faz sentido, o porquê de ainda estarmos aqui na terra, não apenas para usufruir desta terra, mas para frutificar nessa terra. Louvado seja o teu nome, porque somos contemplados por tua graça. A graça de te conhecer, a graça de ser salvo e a graça de servir. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós não somos apenas objetos do teu amor. Tu que és o Deus que podes fazer todas as coisas com absoluta perfeição, somente e somente por ti mesmo. No entanto, convida-nos a ser árvores que frutifiquem, instrumentos da tua graça, cooperadores da tua obra. Ó Deus, quanto mais recebemos de ti e damos aos outros, mais o Senhor nos enche, e essa tem sido a nossa experiência. Quanto mais abrimos os nossos braços para acolher, mais somos acolhidos por ti. Quanto mais estendemos as nossas mãos para socorrer, mais somos socorridos por ti, porque foi para isso que o Senhor nos colocou na terra, para sermos figueiras que produzam frutos. E nós queremos te agradecer, porque esta consciência chega ao nosso coração nesta manhã, segundo a tua palavra que foi ministrada, para que não ouçamos em algum momento da nossa vida, nunca mais dê fruto à tua vida. Não, Pai. Dá-nos ainda um ano, dá-nos ainda um tempo. Escava ao redor da nossa existência, aduba a nossa vida, para que possamos, no tempo devido, que é hoje, que é agora, produzir os frutos que o Senhor espera que nós produzamos. Ajuda-nos a ter a sabedoria, Pai, de aproveitar as oportunidades. Ajuda-nos a ter a coragem de nos expor no testemunho da fé que nós temos em Ti. Ajuda-nos a não perder tempo, Senhor. Ajuda-nos a ter com sabedoria a condição de testemunhar de Ti, de frutificar na vida de outros. Ajuda-nos a deixar o nosso fruto de fé, de amor, de dedicação a Ti, na vida de outros, para que eles também acolham no solo fértil da existência deles esta semente e produza no seu tempo de vida os frutos que eles mesmos foram chamados a produzir. Pai, louvado seja o teu nome por esse ciclo vital maravilhoso que de graça recebemos, de graça damos, que no nosso coração somos semeados pela tua palavra e produzimos fruto, e esse fruto semeia sementes no coração de outros. Louvado seja o teu nome, porque é assim que a tua vida se reproduz em nós e através de nós na vida de outros. Ajuda-nos, ó Pai, a estar de sobreaviso, atentos, com os olhos abertos para as oportunidades de servir, de amar, de testemunhar de Ti, de acolher, de abençoar. Ó Pai, não nos deixe ser distraídos, pensando que estamos na vida como se estivéssemos num playground. De passagem nós estamos, mas não somos passageiros. Tua palavra nos diz que podemos deixar fruto eterno, e tudo que não é eterno é eternamente inútil, nós já sabemos. Ajuda-nos a frutificar com eternidade no coração de outros, pois é assim que nós oramos e te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, queridos. Recentemente eu passava pelas timelines das redes sociais e alguém tinha colocado um textozinho dizendo assim: você nasceu para ser feliz, não se distraia.
E eu quero dizer, não, nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para servir. Não se distraia. Deus nos abençoe. Amém.